Hoje a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, o deputado Eric Musso, com quem a gente passa a conversar. Deputado, prazer em tê-lo aqui, uma oportunidade de estar conversando com o senhor, talvez um dos protagonistas mais jovens do nosso cenário político, e já experimentando, já tendo a experiência de um segundo mandato, não só como deputado, como presidente da Casa. É isso. Você acha que, de repente, se beneficia da experiência anterior, pelo menos no que diz respeito a erros que pode ter cometido? Primeiro, é uma satisfação muito grande estar aqui com você, sabe? É um prazer mesmo estar aqui te conhecendo pela sua história, pela sua trajetória de vida aí no jornalismo capixaba brasileiro e estar aqui na sua presença, conversando com os capixabas. Experiência de vida, né? Eu tive um primeiro mandato com 27 anos de idade e assumi a presidência com 29. Então, assim, isso me dá... cada dia que você vai vivendo, você vai aprendendo, né? E tentando acertar mais, né? Não é que não tenha erros, porque errar é humano, a gente tem que tentar cometer menos falhas para prestar cada vez um serviço de maior qualidade. Então, assim, eu não tenho dúvida de que esse segundo mandato à frente da presidente da Assembleia será muito mais exitoso, com muito mais resultados, embora nós tenhamos alcançado vários resultados no primeiro biênio, mas que a gente possa acertar cada vez mais. Você destaca assim, resultados obtidos que você comemorou no primeiro período? Nós pagamos o 11,98 dos servidores, nós instituímos na Assembleia Legislativa serviços de atendimento ao cidadão de forma gratuita, e aí eu destaco a criação da Delegacia do Consumidor, que nós tiramos da Avenida Vitória e levamos lá para dentro, com toda a estrutura de polícia civil. Eu abri um posto de emissão de identidade lá para tirar a identidade de forma gratuita das pessoas. Criei a Procuradoria da Mulher, que atende as mulheres vítimas de violência familiar e doméstica. Criei o PROCON Assembleia, que já passa hoje de 4.000 atendimentos ao cidadão capixaba. Enfim, integrei um sistema Wi-Fi, me tornei a primeira Assembleia Digital do país. Tirei a Assembleia da 16ª colocação e coloquei ela na 2ª posição no ranking da que menos gasta no nosso Brasil. E assim nós fomos conquistando várias coisas, mas tenho certeza absoluta que agora é pisar no acelerador. Você está trabalhando com orçamento estimado em quanto? Eu hoje estou trabalhando com orçamento estimado em 218 milhões. Né? Eu assumi o primeiro biênio com quase 20 milhões a menor do que a gestão do ex-presidente. Então eu peguei uma Assembleia com menos recurso, enxuguei o gasto público, cortei 10 milhões em gratificações, cortei todos os contratos existentes na casa, enxuguei os contratos, mas não reduzindo a capacidade de prestação de serviço, modernizamos, enxugamos a máquina para poder prestar esse serviço de melhor qualidade. Então, assim, eu trabalho com um orçamento menor do que as outras mesas trabalharam, mas, sobretudo, com um resultado visivelmente maior. Esses órgãos que você ativou dentro da Assembleia continuam operando normalmente? Continuam operando e agora é ampliar. Né? Nós temos a meta nesse segundo biênio, nesse segundo mandato à frente da Casa, de instalar lá uma vara de conciliação junto com o Poder Judiciário. Eu estou em contato já com a Mages para a gente botar uma questão de conciliação dentro da Casa. Eu vou abrir também um núcleo de atendimento às vítimas de violência sexual infantil, ali para atender a família e a vítima pós-trauma, né, com parceria com faculdades para colocar psicólogos, enfim, e pessoas nesse sentido. E vou também acoplar o serviço de identidade ali, a emissão de CPF e carteira de trabalho. Essa elevação que você fez da 16ª posição para a 2ª posição das Assembleias Nacionais, do conjunto das Assembleias Brasileiras, foi em termos de que? De orçamento? Não, de custo por deputado. Custo por deputado? Custo por deputado. Então somos a 2ª Assembleia do Brasil que menos gasta por custo de deputado. Hoje esse custo é estimado em quanto, deputado? Esse custo hoje... É os 218 milhões dividido por 30, não, né? Não, porque nós temos folha de pagamento, que vai quase a metade, né? Depois nós temos as cotas parlamentares, e aí esse custo foi feito pela Universidade de Brasília, foi publicado pela Folha de São Paulo, ele nos dá através de produtividade de parlamentar. Né? Então, custo de cota, que hoje está girando em torno de R$8.000 mês, a cota parlamentar, custo de produção de deputado. Então, nós éramos a 16ª e hoje somos a 2ª que menos. E como é que é feita como é que é aferida essa estimativa de produtividade? Número de leis propostas, votadas? Projeto de lei, frente parlamentar, participação em comissões, frente parlamentares, CPIs, enfim, todo o conjunto de atividades que o deputado participa dentro da casa e externamente. Isso é uma coisa que é interessante, promove positivamente a imagem da casa. Com certeza absoluta.
Como é que você, nesse aspecto, como é que você, e do ponto de vista dessa gestão que você está fazendo, como é que você analisa a efetiva autonomia da Assembleia em relação ao Poder Executivo? Sempre houve, sempre pesou, e isso não coincide com a sua gestão. Seria até injusto se ela se concentrasse na sua gestão. Mas sempre se pesou sobre a Assembleia uma histórica crítica, aliás, uma crítica a uma histórica subordinação da Casa ao Palácio Anchieta. Houve os que chegaram ao extremo de tratar de um puxadinho do Anchieta. Como é que você vê e analisa isso e interpreta isso? Eu interpreto assim, eu rechaço veementemente, assim, respeito a posição de quem fala nesse sentido, mas não concordo, né? A Assembleia tem o seu papel fiscalizador, de legislar, sabe? E também de dar sustentação para que os programas sejam implementados pelo Executivo, que quem que tem de fato, de direito e de ofício levar aí as políticas públicas ao cidadão capixaba. É isso que eu estou tentando fazer, sair do quadradinho, né? A Assembleia sempre foi uma casa autorizativa e de chancela, vamos dizer assim, né? Então, quando eu saio dessa parte legislativa e coloco a casa, que sempre foi falada como casa do povo, mas nunca teve o povo dentro dela, para prestar serviço ao cidadão de fato, eu saio desse quadradinho de ela ser somente uma casa autorizativa e legislativa. Mas nós não podemos negar que a Assembleia tem o seu papel fundamental e quando dá-se governabilidade, quando dá-se apoio ao governo, para que o governo possa levar políticas públicas, isso não pode ser tratado como uma questão de sermos subordinados, de sermos, sabe, teleguiados pelo Palácio Anchieta. Não é isso. Quando chega uma Rede Cuidar no interior, quando chega o Caminhos do Campo no interior, quando chega o programa de telefonia móvel, quando chegam os programas do governo do Estado, né? Quando essas políticas públicas vão melhorando a vida dos 78 municípios capixabas, com a votação da Assembleia, nós estamos levando melhorias para a população capixaba. Então não é porque vota, por exemplo, nós vamos votar um programa para que nós possamos adquirir 100 torres de telefone, né? A partir do momento que eu estou levando internet, telefonia móvel a 100 comunidades rurais, eu não posso ser visto como uma casa que está somente fazendo aquilo que o Palácio quer, né? A partir do momento que nós vamos agora, o governador Renato Casagrande provavelmente mandará para a Assembleia o Fundo Soberano, que vai tratar aí de um recurso que é dos capixabas, né, para as futuras gerações. Nós temos que ter responsabilidade. Para investimento e não custeio. Nós temos que ter responsabilidade no trato dessa coisa, né? A partir do momento que a gente discute várias políticas públicas, enfim, a Assembleia precisa estar ali de pé e à ordem, porque assim, esse equilíbrio leva aí à melhoria da população. A presença hoje é do presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, o deputado Eric Musso. A gente volta já. Voltamos com a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, o deputado Eric Musso. Deputado, presidente, aliás, né? O senhor fez uma ponderação bem consistente a respeito do comprometimento e do compromisso da Assembleia em votar e, na hora que ela aprova medidas que são ostensivamente úteis e necessárias para o povo, ela está cumprindo a função dela. A persistência daquela imagem, em outras situações também, em outros mandatos também, não foi diferente a conduta dos seus antecessores. Eles puseram em votação assuntos que eram de interesse popular. Mas era, por exemplo, quando às vezes há uma formulação de um orçamento. Até que ponto vocês conseguem serem interlocutores do governo na elaboração e na avaliação do orçamento, numa prestação de contas? Até que ponto também vocês conseguem, às vezes, fazer, não contraditório, mas fazer ponderações com relação ao encaminhamento que as coisas foram dadas pelo Executivo à Assembleia, exatamente evitando aquele caráter tradicional autorizativo e de chancela, homologatório? Assim, na verdade, a liberdade ela é total e absoluta, né? Isso é uma decisão individual de cada parlamentar. Então, assim, é muito difícil eu ponderar sobre a posição individual de cada um, né? Quando o orçamento chega à casa,
Claro que é um orçamento que será executado pelo Executivo, né? Então, assim, ele que elabora o orçamento, porque ele sabe o tamanho do calçado que ele vai calçar e não pode nem dar calo e nem ficar frouxo para sair o pé, a casa, então, faz uma análise criteriosa, mas, sobretudo, dando um voto de confiança. Foi isso que nós fizemos quando nós suspendemos o orçamento para que o governador Renato chegasse ao governo e analisasse a peça orçamentária de acordo com aquilo que ele pensava e pensa que seria o modo certo de execução, mas aí cada parlamentar tem a sua liberdade de que se entender, de ter alguma emenda, né, de tratar alguma coisa, seja das emendas individuais dos parlamentares, seja de tentar colocar alguma coisa dentro do próprio orçamento. Nessa nós colocamos, nós fizemos algumas modificações lá, mínimas, mas foram feitas. Isso vale de cada parlamentar. Cada parlamentar tem a liberdade de trabalhar nesse sentido. Da mesma forma, a prestação de contas, né? O governador foi lá agora, de modo constitucional, não foi bem uma prestação de contas, até pela questão de ter pouco tempo. Foi lá fazer, na verdade, até um planejamento, uma apresentação daquilo que ele planeja ao longo deste ano e do seu mandato. E cada parlamentar foi lá constitucionalmente com direito a 3 minutos para pergunta, a réplica, a tréplica, enfim, né, a respostas. E aí vale de cada parlamentar, se quer aprofundar na crítica, se quer aprofundar na pergunta, se quer fazer elogios, né? E aí, assim, o nosso papel enquanto presidente é de resguardar o direito do parlamentar para ele tocar o seu mandato com liberdade. Agora, a decisão de ser situação, ser oposição, de aprofundar ou não, é de cada um. Aliás, eu acho que o senhor estava vereando em Aracruz ainda quando aconteceu uma situação absolutamente insólita. Então, logo o governador Paulo Artung se elegeu para o segundo mandato dele, o segundo dos 3 mandatos que ele cumpriu. Ainda em outubro ele foi à Assembleia e ponderou com a Assembleia e discutiu com a Assembleia a renegociação de alguns aspectos do orçamento, ou seja, ainda sem assumir, ele conseguiu, de fato, mobilizar a Assembleia para fazer ajustes para a peça que ele iria executar. Ele iria executar. E agora o governador Renato Casagrande fez a mesma coisa. Naquela ocasião, o governador Paulo Artung fez um corte de quase R$1 bilhão, ou R$1 bilhão e 200. Nesse agora, o governador Renato fez um corte de 400, 500 milhões. Então, assim, foi feito modificações naquilo que eles entendem que é a melhor forma deles governarem. Isso me parece que vai virar até uma praxe agora, né? Ou seja, o sucessor você tem o direito de chegar e falar, não, eu tenho o direito de interferir naquilo que vai caber a mim executar, como o outro vota. Isso, eu acredito que isso aí até é uma forma respeitosa e natural, porque assim, você dá a condição dele governar na forma que ele entende ser o melhor para o governo dele. Então, acho que é natural. Nosso tempo de presença se encerra aqui, mas a nossa conversa com o presidente da Assembleia, Eric Musso, não. Eu convido você para estar conosco amanhã, meu querido telespectador, na sequência dessa conversa com o nosso jovem presidente da Assembleia, o deputado Eric Musso. Até lá.